Boa tarde. No canal DAC TV vamos hoje fazer uma visita histórica por algumas personagens que marcaram a nossa história. Vamos até, se pudermos e tivermos tempo, conversar com elas ou então com quem as conheceu. Dizem que sou uma espécie de primeiro português, muitos séculos antes de existir Portugal. Lutei contra os romanos que pretendiam construir um grande império e conseguiram, mas o seu domínio sobre a Península Ibérica não foi fácil. Se, no sul da península, encontraram pouca resistência, o mesmo não aconteceu no norte, onde eu e os meus guerreiros fazíamos mortíferas emboscadas a legiões romanas pouco preparadas para lutar em terrenos montanhosos. Depois de muitas lutas vitoriosas, fui morto por 2 dos meus mais fiéis guerreiros, pagos pelos romanos para acabar com a minha vida. Ao fazê-lo, ajudaram a construir a minha lenda, a lenda de um chefe guerreiro que vivia nos Montes Hermínios e comandava os lusitanos, um povo que esteve na origem daquilo que hoje somos, valentes e aventureiros. Sou ator e há cerca de 3 anos desempenhei no teatro o papel de uma das grandes figuras da nossa história, possivelmente a maior figura da nossa história, aquele que sonhou criar um país e que, com mais ou menos lutas, mais ou menos resistência, conseguiu transformar o sonho em realidade. Teve de defrontar a sua mãe, Dona Teresa, afrontar o seu primo, Afonso VII, e esperar pela benção do Papa Alexandre III para conseguir tornar Portugal um país independente, onde ele viria a ser o primeiro rei. Durante o seu reinado, foi conquistado, sem cessar, terras aos muçulmanos, e só uma queda do cavalo durante uma dessas batalhas o retirou do combate. Nasceu num condado chamado Portucalense e morreu num reino à beira do mar conquistado, chamado Portugal. Chamo-me Brites de Almeida, mas toda a gente me conhece como Padeira de Aljubarrota. Andei um pouco por todo lado, até parar numa povoação chamada Aljubarrota, ali para os lados de Alcobaça, onde me tornei padeira. Fiquei conhecida por uma história que rapidamente se transformou numa lenda. Dizem até que contribuiu, e muito, para a derrota do exército castelhano, que no final do século XIV invadiu Portugal para nos dominar. Na fuga dos castelhanos, 7 deles esconderam-se no meu forno, na esperança de escaparem aos populares que os perseguiam. Descobri-os, peguei na minha pá de padeira e, buscando forças no ódio que lhes tinha, dei-lhes com ela até caírem por terra, derrotando-os. Dizem até que os voltei a meter no forno e os cozi, mas isso já são mentiras, a mais para uma senhora como eu. No século XV, 4 histórias que vinham de longe e falavam da existência de mares agitados por águas a ferver, de monstros marinhos gigantes com 2 cabeças e 4 braços, que destruíam os barcos no oceano. Aventurámos-nos por esses mares afora, dando novos mundos ao mundo, descobrindo que nunca havíamos sonhado existir. Fomos quase donos do mundo, dividido terra e água com castelo. Muitos dos meus companheiros morreram nas viagens perigosas que fazíamos pelos oceanos. Morreram para que o mundo conhecesse mais do que aquilo era conhecido. Mas valeu a pena todo esse sofrimento, para aumentarmos o conhecimento de todos. Desde os descobrimentos, sempre fomos um povo de viajantes. Cruzamos os mares até às ilhas, ao Brasil, à África, ao Oriente.
Desde então, herdamos essa condição de imigrantes. Saímos de Portugal em direção aos 4 cantos do mundo, em busca de melhores condições de vida, ou então fugindo da guerra que matava os jovens na flor da idade, como aconteceu nas décadas de 60 e 70 do século XX, quando Salazar nos mandava lutar em Angola e Moçambique, na guerra colonial. Saímos para a França, para a Alemanha, para a África do Sul, para a Venezuela. Muitos ficaram por lá. Eu resolvi regressar porque gosto muito da cultura e do sol do meu país. No dia 24 de abril de 1974, eu era soldado no quartel da Pontinha, em Lisboa. Participei numa reunião secreta onde foi decidido por um ponto final a um longo período de ditadura, em Portugal, também conhecido como Estado Novo. Nessa madrugada, uma coluna de militares e carros de combate iriam dirigir-se a Lisboa para derrubar o governo de Marcelo Caetano, político que substituíra Salazar no poder no ano 1968. Os soldados estavam fartos de contar os mortos dos nossos colegas que todos os dias morriam na guerra colonial e o povo estava farto de falta de liberdade que há dezenas de anos o Estado Novo havia imposto no país. Estava na hora do exército e do povo fazerem uma revolução sem tiros, mas com muitos cravos. Sempre, ao longo da história, estive presente em muitos momentos, mas quase sempre escondida no meio do cenário. Não tinha os mesmos direitos dos homens, mas tinha muitos mais deveres. O dever de trabalhar e ganhar menos, o dever de criar os filhos, o dever de ter sempre o prato na mesa com comida, o dever de ser fiel ao meu marido. No século XIX, e depois de muitas lutas, tivemos um acesso mais facilitado à educação. Ainda assim, até ao século XX, o meu papel esteve quase exclusivamente ligado ao lar. Só em 1911 pude votar pela primeira vez em Portugal. Até essa data, as eleições e a política estavam destinadas aos homens. Vimos partir e morrer os nossos maridos no oceano, a bordo das caravelas e das naus, no ultramar, a lutar na guerra colonial. Vimos partir e voltar os nossos maridos, que procuravam no estrangeiro melhores condições de vida para as suas famílias. Eu sou aquela que ainda não existe. Sou uma espécie de bola de cristal, tentando adivinhar o que será de nós, quem seremos e para onde iremos. Represento o futuro deste povo que escolheu este pedaço de terra para se instalar e criar raízes, passando a sua cultura, os seus hábitos, costumes e língua de geração em geração. Tanto poderemos ser uma potência europeia dedicada às novas tecnologias, onde o espírito humano e o empreendedorismo se desenvolve e germina mais facilmente por causa do clima e do contacto com o mar. Como poderemos, por causa disso mesmo, ser um parque de diversões da Europa, onde as pessoas vêm conhecer o que já fomos, o que descobrimos, o que inventamos e tirar fotos do que temos. De uma forma ou de outra, continuaremos a ser alegres, sorridentes, sonhadores e, quase sempre, felizes.